Então vamos lá, pessoal, vamos a uma aula de elipse. Neste vídeo veremos conceito super importante relacionado nesse caso então a elipse. Agora, na aula anterior, nós vimos circunferência, também resolvemos diversos exercícios. Agora chegou a vez de elipse. Lá na aula anterior, eu recomendei que você pudesse então baixar então o manual, em que esse manual se encontra na nossa plataforma. Basta entrar em julomad.com e você chega lá e baixa esse manual aí. Agora, nesse manual temos diversos exercícios relacionados a essas figuras, tá? Agora, baixa esse manual e usufrua da melhor forma possível. Para acessar a plataforma, pode ver então, logo aqui em cima, tá? Sempre deixa, então, tendo deixado então, nesse caso o nome, para você então, poder então acessar a nossa plataforma. Ou na descrição deste vídeo também, tenho deixado então o link que pode levar então, diretamente para lá. Eu sou Júlio Momadi e te vejo nesse caso, nessa aula. Vamos a isso. Muito bem, nós temos então aí elipse. Primeiramente, nós veremos a definição e vamos entender a definição. Temos então a definição. Elipse é um conjunto de todos os pontos de um plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos, atenção aí, cuja soma das distâncias a dois pontos fixos desse plano, nesse caso então é constante. O que isso quer dizer? Para nós podermos entender, eu vou ter que esboçar aqui então alguma figura, tá? Alguma figura mais ou menos assim. Logo a seguir, nós veremos os elementos de elipse e ainda ficarem familiarizados em relação a essa figura. Agora, entenda aqui o seguinte. Para você relacionar, por exemplo, elipse seria uma circunferência meio que achatada, tá? Agora, esse achatamento pode ser aqui, tá aqui na horizontal ou simplesmente na vertical. Também funciona. Veremos entre esses conceitos. Agora, segundo a definição que ele disse, diz o seguinte, vamos pintar aqui primeiramente, tá? Antes de eu explicar a definição. Agora, entre dois pontos, por exemplo, fixos, nós podemos colocar então um ponto aqui e um ponto aqui. Geralmente esses pontos são chamados aqui então de focos, tá? Temos aqui então o foco 1 e aqui então o foco 2. Agora, nesses dois pontos fixos, qualquer que seja uma distância daqui até um ponto fixo, atenção aí, até um ponto P qualquer então fixo, vamos chamar que esse ponto é aqui, que chamam de ponto 1. Também teremos aqui também outro ponto 2, só para nós podermos entender bem. Agora, se eu traçar aqui uma linha até aqui nesse ponto e depois voltar novamente até aqui, tá? Exatamente então esses dois pontos, assim como estou a fazer neste momento. Agora, é a distância de um ponto que é o F1 a esse ponto P, na verdade, ainda é uma constante, tá? A soma, até posso dizer assim, veja só aqui, segundo definição diz o seguinte, vejamos ainda, a definição nos refere assim, a distância, vou ter que colocar mais ou menos, só para você poder então ver, a distância de um ponto que é F1 até um ponto P, somado aqui então com outra distância, não é? De ponto ainda F2 até também o ponto P, essa parte aqui então nós chamamos que é uma constante, em que esse constante normalmente é representado aqui então por duas vezes A. Vamos entender logo a seguir o que significa esse A. Agora, imagine que então tenhamos um outro ponto, por exemplo, tá? Esse outro ponto se localiza aqui, chamamos do ponto 2. Nós podemos traçar assim e, por sua vez, vamos traçar aqui então novamente até ali, tá? Suponha que isso aqui esteja bem reto aí, tá? Agora, veja só aqui também a distância entre um ponto entre F1 até o ponto P2, tá? Aqui seria o ponto P1, aqui também P1. E somado aqui então com a distância de ponto, por exemplo, F2 até o P2, na verdade, este aqui está dando também duas vezes A. Funciona para todo lado. Funciona, por exemplo, para um ponto que pertence aqui está neste lado, tá? Neste lado. Então, se isso for se verificar, ou se isso verificar, nós estamos perante então aqui a elipse. Tá, logo a seguir, nós veremos outros conceitos. Muita calma aí. Veja só aqui, nós temos aqui um elemento de elipse. E agora que vamos entender o que seria, na verdade, a elipse. Então, o que eu representei lá também pode ser representado da seguinte forma. Aqui, copiei essa figura, só para podermos, nesse caso, então, entender aí. Veja só aqui, então, temos o primeiro ponto. Neste ponto daqui, nós queremos ser, ou estamos perante, nesse caso, aos focos. Veja só aqui, então, o foco disse que seria aqui, então, F1, tá? O nosso foco, nesse caso, ficamos aqui, então, com F1 e F2. Esses aqui são focos, que está localizado exatamente então, nesse ponto aqui.
viu que uma circunferência, ou seja, viu que a elipse, nesse caso, é uma circunferência meio que achatada? Veja só, explicarei todos esses componentes que nós temos aqui. Agora, o eixo maior. O eixo maior, na verdade, o elipse é composto por dois eixos, em que um dos eixos aqui tem maior e outro eixo aqui tem menor. Ou também pode acontecer ao contrário, em que o eixo aqui está vertical, ser nesse caso maior, o eixo nesse caso horizontal ser menor. Mas nesta figura que nós estamos esperando analisar, ou que nós estamos nesse caso a analisar, o nosso eixo maior é essa parte que está aqui. Nós podemos colocar assim. Aí então o A1, aí o A2. Agora, este eixo maior é chamado aqui ainda de A1 e A2. A distância entre A1 e A2, na verdade, corresponde aqui então a 2 vezes A. Viu? A distância daqui para aqui é igual a 2 vezes A. Já temos aqui, está representado aqui. Ou seja, neste ponto até este ponto é A. E também daqui até aqui também seria então A. Muita atenção aí. Agora, o nosso eixo menor seria nesse caso aqui então o B1 até aqui nesse caso o B2. Em que essa distância daqui representa aqui então 2 vezes B. Isso implica o quê? Quer dizer que então neste ponto daqui até aqui, tá? Daqui até aqui, nesse caso, nós chamamos daqui então de B, em que a soma daqui até aqui, na verdade, essa distância aqui então corresponde então a 2 vezes B. Atenção aí. Agora, nós temos aqui também vértice. Vértice, na verdade, são esses pontos que nós temos aqui. Aqui temos vértice, aqui também temos vértice. Aqui também nós temos vértice e aqui também temos vértice. Nós chamamos então dos seus vértices. Veja só aqui então, eu posso colocar como sendo o A1, o A2, e ficamos com B1 e B2. Nós estaremos aqui então perante a vértice. Agora, temos outro conceito aqui então, que é excentricidade. Atenção, excentricidade nós podemos colocar aqui E, representa-se aqui então por E, em que esse E é apenas uma razão de A, ou simplesmente de C, sobre aqui então A. Ou seja, o que seria o C? O C, na verdade, seria, é, seria nesse caso a distância entre aqui até aqui. Até que eu pular algum conceito aqui é distância focal. Distância focal seria nesse caso daqui até aqui. Ou simplesmente 2 vezes a então C. Na verdade, essa aqui é a distância focal. Muita atenção aí. Agora, nesses focos também, nós podemos representar da seguinte forma. Veja só aqui, então, o ponto que é F1, ela que é composto de o quê? Veja só aqui. Daqui até aqui é igual a C. Estes também representaram. Daqui até aqui é igual a C, daqui até aqui é igual a C. Ou seja, da origem até nesse caso, o nosso primeiro foco, nesse caso será igual a C. De origem até nesse caso, o segundo foco, é igual a, então, aí também a C. Ou seja, esta é uma ordenada, que nós podemos aqui então colocar essa coordenada. Aquela coordenada corresponde a menos C e aqui então 0. E também no ponto F2 corresponderá nesse caso aqui então a C até 0. Muita atenção. Agora, como nós vimos aqui então, como acabamos de ver, o C nesse caso, ela aqui sempre é maior, ou seja, é menor em relação a A. Ou seja, o C sempre aqui tem menor em relação a A. Então, o que, que quer dizer excentricidade? Excentricidade representa o achatamento. Ou seja, o quão achatada essa nossa hipérbole, ou seja, essa nossa elipse, nesse caso aqui, então, aí será. Então, neste caso aqui, por exemplo, se o E aqui então for igual a zero, implica que nós teremos aqui uma circunferência. Nós teremos aqui uma circunferência. Agora, se o E tender, se o nosso E, que nesse caso é excentricidade, ela é quem está tender a aproximar, nesse caso a 1, isso implica que a nossa elipse, ela então ficará tão achatada, então, mais achatada, então, tão possível aí, tá? Então, é mais ou menos assim. Agora, nós podemos dizer o seguinte, o nosso E, ela é um valor compreendido entre 0 e 1. É isso que vocês devem saber no primeiro ponto. Dito isso, nós podemos dar aqui então a última análise. Agora, nessa nossa última análise, nós faremos o seguinte caso. Veja só aqui. Ao lado aqui também é representado aqui então um triângulo retângulo. O que isso quer dizer? Veja só aqui. Viu que a distância, atenção, eu vou ter que voltar aqui só para você poder entender a definição. Ali vimos que a distância entre dois pontos, que é nesse caso o nosso foco e o foco, até um ponto P, somado essa distância daqui para aqui e aqui para aqui, representa aqui então o quê? Representa aqui então 2A. Agora, imagina com um caso
Imagina com um caso em que, nesse caso, como está representado lá, apenas passarei a explicar aquela fórmula. Agora, parte aqui então do meio, tá? Do meio não, num ponto aqui então de equilíbrio. Num ponto de equilíbrio, ou podemos dizer que então num ponto que se localiza à mesma distância da origem. Por exemplo, um ponto aqui. Agora, nesse ponto eu posso colocar o nosso ponto principal seja aqui. E aqui também seja nesse ponto aqui. Agora, aqui como nós vimos que a distância entre este ponto até aqui, ou seja, a distância entre foco 1 e foco 2 em relação a P, se eu somar essas duas distâncias aqui, então, representa aqui então, duas vezes A. Então, isso quer dizer que então, aqui será igual a A, aqui também será igual a A. Também, como nós vimos, este ponto daqui até aqui então é C, tá? Aqui também é C, e aqui também é C. Agora, analisando um dos triângulos, nós podemos aqui então aí ter algo interessante, chamado aqui então Teorema de Pitágoras. Ou seja, é o A ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, visto que aqui teremos aqui um ângulo de 90 graus, o lado oposto ao ângulo de 90 graus será, nesse caso, a hipotenusa. Então, o A ao quadrado, que é a hipotenusa, será igual a cateto oposto, não é? Será igual aqui então a soma dos seus catetos, simplesmente, não é? Não cateto oposto. Agora, qual seria essa distância daqui até aqui? Essa aqui. Aqui seria B. Aqui temos C. Ou seja, seria igual aqui então B ao quadrado mais o C ao quadrado. Tá? Essa relação é muito importante para nós resolvermos alguns exercícios. É a mesma coisa que nós temos aqui, tá? É a mesma coisa que nós temos aqui. Aí aqui ficamos com que a fórmula A ao quadrado igual então a B ao quadrado mais C. Essa fórmula aqui então aí é válida. É válida e é muito importante para nós podermos resolver alguns exercícios. Não termina por aqui a parte teórica. Vamos sim prosseguir aqui com um pouquinho só e veremos outros conceitos. O conceito esse, então, é a equação da elipse. Atenção, elipse aqui também tem a sua equação. O que seria a equação da elipse? Primeiramente, nós vamos analisar uma equação de elipse centrada aqui está na origem. Ou seja, o nosso C, nesse caso, é 0, 0, que é o nosso centro. Agora, se isso for acontecer, nós teremos duas situações. Em uma das situações, será que então x ao quadrado sobre aqui está o a ao quadrado, mais aqui então ficamos com y ao quadrado, sobre aqui está o b ao quadrado. Esta pode ser igual a 1. Essa aqui então é que chamamos a nossa equação de elipse. Agora, no outro ponto também, eu posso colocar aqui também o x ao quadrado, sobre aqui está o b ao quadrado, mas aqui ficamos com y ao quadrado, sobre aqui está a ao quadrado, aqui igual a 1. Ou seja, o que é que eu quero dizer? O que é que eu quero insinuar quando eu troco a posição de A? Atenção! Quando eu for a trocar a posição de A, visto que vamos supor que o nosso A seja maior que B, tá? Agora, quando isso for acontecer, nós estamos perante a situação. Eu posso traçar aqui então nossas coordenadas, não é? Aqui, exatamente assim. Agora, quando o A ele aqui tem maior, ou seja, quando aí o eixo que está sendo dividido por alguma constante for aqui então maior número, então essa elipse ficará estendida neste eixo. Agora, no primeiro ponto, nós vimos que o A, ou simplesmente, vamos dar análise supondo que o A seja maior que B. Agora, como é maior que B, sabemos que então o A ele aqui está debaixo do nosso X. Isso implica que a nossa elipse estará então, estendida nesse caso no eixo de Y. Ficará exatamente aqui. Então, o nosso eixo maior toma valores ou fica nesse caso nos valores de x, não y. Fica no valor de x. Agora, caso contrário, como nós temos aqui, o que é que nós teremos ali? Ali, naquela situação, na verdade, a nossa elipse, ela toma seguinte característica. Aqui nós podemos colocar o x e aqui nós vamos colocar então o y. Então, tomará a seguinte característica. Nós teremos assim, assim, por aí vai. Esse aqui é desenho à mão, tá? Esse é desenho à mão. Onde aqui temos vértices, tá? Aqui ficamos com nossos vértices. Ou simplesmente podemos colocar o B, tanto faz aí, tá? Tanto faz. Aqui está o B2. O foco agora fica aqui. Os nossos focos. Temos aqui então foco 1 e foco 2. Enquanto que essa parte daqui o foco fica aqui. Foco 1 e foco
aí então 2. Agora, vamos dar análise também quando aí então o centro não é 0, 0. O centro é H, K, em que esse centro aqui é diferente de 0, 0. Como que nós podemos fazer? Aqui acontece algo interessante também, super importante aí. Ficamos nesse caso então com X. Deixa eu trocar de caneta aqui, só para podermos então visualizar aí. Teremos nesse caso com o quê? Ficamos com X menos então H, tá? Ao quadrado, que divide então por A ao quadrado, mas aqui ficamos com X menos K ao quadrado, que divide então por B ao quadrado, em que isso aqui então dá exatamente aí 1. Atenção, lembre-se sempre, na sua forma reduzida, essas equações que nós estamos a apresentar agora são equações reduzidas. Esta aqui é uma equação reduzida. Veremos também equação geral, na sua forma geral aí. Equação reduzida. E aqui também, mesmo que o centro seja diferente de 0, desta forma daqui também estaremos perante uma equação reduzida. Então, não é para se surpreender aí. Agora, algo interessante que acontece é o seguinte. Também se você for a trocar de posição, supondo que o A é aqui tem maior que B, trocando de posição aqui também, o A ficando aqui, a elipse ficará também estendida no eixo de Y. Já expliquei essa parte aí. Deixando daquela forma, ficará nesse caso aqui estendida no eixo das abscissas, não é? Agora, não podemos parar por aqui. Imagina o seguinte. Se não formos desenvolver essa parte aqui, na verdade, nós chegamos a uma situação em que teremos, por exemplo, o AX ao quadrado, mais aí então o BY ao quadrado. Ficamos aqui então com mais a ABC, o CX, mais o DY, mais, por exemplo, aí então, mais K, vamos supor que seja K, igual a 0. Agora, isso que nós acabamos de ter aqui, chama-se equação geral. Temos então a equação geral. Também quando nós falamos de circunferência, vimos lá também a equação geral. Na circunferência nós vimos também a equação geral. E aprendemos como que nós podemos manipular. Também nesta aula não será diferente. Também veremos a equação geral, como nós vimos aí. E também como manipular. Agora, vamos sim partir para o nosso exercício. Resolvemos o exercício aí e assim a gente fica craque, não é? Veja só aqui. Nosso primeiro exercício, nós ficamos com esse aí, tá? Veja só aqui, veja só. Temos o seguinte, exercício de número 1. Dada a seguinte elipse, essa aqui é a elipse, determine a linha A medida dos seus eixos, dos seus semi-eixos. Atenção! Agora, para nós encontrarmos o seu semi-eixo, visto que o semi-eixo seria aqui então o A e B. Esses aqui serão então nossos semi-eixos, não é? Os nossos semi-eixos aí. Para nós encontrarmos o A e B, precisamos reduzir essa equação de circunferência. Veja só aqui então. Eu teria que colocar aqui a nossa linha A, só para nós podermos entender aí. Ficamos com 9x ao quadrado, mais 25, aí então y ao quadrado, igual a então a 25. Agora, uma das primeiras coisas que nós podemos fazer, será que ali também é 25? Deixa eu conferir aí, onde eu levei esses exercícios, tá? Conferimos aqui só para nós podermos ainda não fazer coisas estranhas. Será que é 25 mesmo? Ok, ali foi 225, não 25, tá? É isso aí. Veja só aqui, aqui teria que colocar o 200, aqui faltou um 2, tá? Um 2 ali, 225. Agora, a primeira coisa que nós podemos entender seria o quê? Tenta lá deixar este lado aqui, então, aí 1. Para tal, nós podemos dividir. Vamos dividir toda essa parte aqui, então, por quê? Por 225. E aqui também dividimos por 225. E aqui também vamos dividir aqui, então, por 225. Como é que nós ficamos quando nós dividimos? Ficamos com o seguinte caso. 225 aqui ficamos com 1. Aqui automaticamente dará 1. Agora, nesta parte aqui não dá 1. Basta levar a sua calculadora ou aplicando aqui algumas simplificações, ficamos com o quê? Teremos então o 1 sobre 25. Ou seja, divide em cima por 9 e embaixo por 9. Ficamos aqui então com x ao quadrado sobre aqui então o quê? Sobre 9 ali. Não, sobre 25. Tá? Sobre então 25.
Agora, mas aqui ficamos com y ao quadrado, aquele daqui então fica sobre 9, basta dividir em 100 por 25, embaixo por 25, e por sua vez ficamos então com 1. E assim teremos a sua forma reduzida. A sua forma que? Reduzida. Atenção aí. Agora, depois disso, nós podemos tentar identificar aqui qual seria o A. Vimos que na forma geral da elipse, ou seja, na forma reduzida, temos x ao quadrado sobre a quinta ao quadrado, mais y ao quadrado sobre a quinta b ao quadrado, ou seja, igual a então a 1. Então, para você encontrar o A, basta dizer que, então, que o A será igual à raiz quadrada daquele 25 que nós temos ali. Tá? Esse valor que nós temos aqui. O nosso aqui então B também ficamos com raiz quadrada então de 9. Em resumo, o A fica então 5 e o nosso B fica nesse caso então o 3. Assim nós encontramos os seus semi-eixos, tá? Então, veja só aqui na nossa linha B. Na linha B acontece algo então super interessante mesmo. Nós iremos esboçar agora o seu gráfico. Agora, para o esboço de gráfico, o princípio é o mesmo que nós vimos, tá? Nós iremos colocar aqui então o eixo, outro eixo aqui, tá? Veja só aqui, então, qual o valor maior? Olhando na forma reduzida aqui. O valor maior aqui então está sobre aqui então o x. Ou seja, a nossa equação de circunferência ficará então estendida no eixo das abscissas. Até vou adiantar aqui, ficará algo exatamente pelo menos parecido com este que eu estou a fazer agora. Nós podemos passar aqui então, sim, assim, para aí vai. Onde esta parte daqui representa aqui então o A. Aqui ficamos com 5 e aqui ficamos com menos 5. Idem para este lado. Aqui ficamos com 3 e aqui ficamos com menos 3. Tá? Agora, o que é que nós queremos aqui então? Nós queremos mais aqui então o que é o foco. Aqui temos encontre os focos. Para encontrar o foco, veja que o foco será um ponto que está localizado, por exemplo, neste ponto aqui e neste ponto aqui. Enquanto os valores que nós podemos colocar aqui então aqui é C, e ele também seria o C. Agora, o B aqui então dessa nossa equação de circunferência, vemos que seria 3. O A é igual a 5. Então, vamos aplicar aquela nossa relação de teorema de Pitágoras, não é? Vamos fazer o seguinte. Nós vimos que seria o A ao quadrado igual a B ao quadrado mais o C ao quadrado. Colocando aqui, ficamos com o quê? Com 3 ao quadrado igual a 9. Aqui ficamos com 4 ao quadrado mais o C ao quadrado. 4 não, ficamos com 3. Ou seja, aqui o 5 ao quadrado. Deixa eu voltar aqui, tá? Nada de colocar coisas estranhas aqui. Ficamos aqui então com 5 ao quadrado igual a 25. Igual, aqui ficamos com 9 mais o C ao quadrado. Passando desse para lá, fica então negativo. O C ao quadrado será igual a então 16. Logo, nosso C será igual a raiz de 16, em que dá aqui então mais ou menos. Atenção ali, fica mais ou menos, não é? Mais ou menos, nesse caso aqui está 4. Em que nesses pontos nós ficamos aqui, está aqui menos 4 e aqui também aí é 4. E não entendeu então que eu apliquei essa fórmula? Essa fórmula, na verdade, é uma aplicação do que nós vimos ali, teorema de Pitágoras, né? Que seria exatamente aqui. Aqui ficamos com o quê? Aqui ficamos com o A, aqui então ficamos com C. E por sua vez, nós queremos o C, sendo que aqui então nosso B. Apenas aplica teorema de Pitágoras, você encontra esses valores, tá? Então, o nosso foco, vamos responder aqui então. O foco seria nesse caso o quê? O menos 4, aqui então 0. E por sua vez, outro foco aqui então que pode ser 1. Aqui então foco 2. Foco 2 seria nesse caso então que é 4 e 0. Agora, excentricidade, tá? Excentricidade. Excentricidade que é a nossa linha D, podemos colocar aqui, nossa linha D, seria o que? E será igual a C sobre aqui então A. Já temos C, já temos sim. Ficamos aqui então C é igual a 4, que divide aqui então por A. O A ali então fica 5. Então, a excentricidade tinha que ser exatamente assim. Agora, veja só então para a nossa questão de número 2. Atenção aí. Tá, para o número 2, também um exercício um pouquinho interessante. Veremos aí, temos o seguinte. Uma elipse cujo o eixo maior é paralelo ao eixo dos y. Ou seja, esta elipse, ela é quem tem dessa característica. O nosso eixo maior é quem tem paralelo do eixo y, então ficamos com o seguinte tipo de elipse. Não é estendida quem está aí na vertical, em que aqui ficamos com x e aqui tem o nosso y. Atenção aí. Onde o centro, nesse caso aqui tem 4,
menos 2, tá? Esse é o nosso centro, em que a excentricidade, então, é 1 sobre 2, por aí vai. E o eixo menor é igual a 6. E obter a equação desta elipse. Vamos entender aí. Nós já temos o centro agora. O centro não é zero. Vamos extrair nossos dados. O centro ali então não é zero. O centro é 4 e menos 2. Agora, além disso, nós temos aqui então o nosso eixo menor, em que este eixo menor corresponde a quinta 6. Então, se o eixo menor, todo o eixo menor é igual a 6, isso quer dizer que então podemos chamar a quinta de B. O B é igual a 6, em que esse P nós podemos dividir aqui então pela metade ali, tá? Dividindo então o B pela metade, veja só aqui então. Nessa interpretação, ficaria o seguinte, por exemplo, o que quer dizer? Quer dizer que então aquele 6 corresponde a essa distância aqui, tá? Essa distância aqui tinha que ser então igual a 6. Agora, também temos excentricidade. Temos aqui então excentricidade, nós podemos colocar aqui então, excentricidade é igual a 1 sobre 2. Nós sabemos que a nossa excentricidade é igual a C sobre A. Essa aqui que poderia ser então o que? Excentricidade. Agora, veja só, aqui então, entenda aqui então outro conceito muitíssimo importante, tá? Então, o outro conceito mais importante é o seguinte, esse nosso eixo aqui, o eixo maior, como é igual a 6, em que na verdade aqui não pode ser igual a B. Você já sabe aí. Por que não pode ser igual a B? Porque o nosso B seria este ponto daqui, tá? Aqui seria B e aqui também seria então o B. Visto que o A aqui está estendido nesse caso no eixo maior. Ali então o A. Agora, sabendo disso, nós podemos nesse caso representar aqui. Veja só aqui, aqui ficamos com o nosso B é igual a, então, a 3. Basta dividir aqui então aí pela metade, não é? O 6 que divide por 2 é igual então, a 3. Agora, com essa informação, nós podemos fazer o seguinte. Eu posso passar aqui então para lá, mas supomos que a nossa excentricidade é igual a 1 sobre 2. Vamos colocar 1 sobre 2 igual a C sobre A. Enquanto que o B é igual a essa parte aqui. Agora, outra coisa importante também, nós vimos que o A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais o C ao quadrado. Agora, quando eu manipular um pouquinho isso aqui, então multiplicar por meu cabuto extremo, ficamos com o seguinte caso. Ficamos então com A igual a 2C. Tá? Posso levar aqui então o nosso A, colocarmos o lugar de A. Tá? Ficamos o seguinte aí. Agora, o B vamos colocar aqui. Ficamos nesse caso ali então com essa expressão. Ou seja, resolver esta parte aqui é a mesma coisa, resolver também um sistema, não é? É isso aí. Aqui ficamos com o quê? Teremos então que o 2 vezes C, aí então ao quadrado, sendo igual a 3 ao quadrado, mais então C ao quadrado. Nesse caso, ficamos aqui então com o quê? Ficamos com 4C ao quadrado, sendo igual a 9, mais o C aí, então ao quadrado. Eu posso passar esse para lá, ficamos nesse caso com o quê? O 3C ao quadrado, igual nesse caso a 9. Então, eu posso passar este 3, vai dividindo, ficamos com C, é igual nesse caso aqui, então, mais ou menos, raiz quadrada, aí, então, de 3. Assim, já tivemos, então, o nosso C. Agora, o que é que falta aqui, então? Depois de termos C. Depois de termos C, vamos encontrar o nosso valor de A. Ficamos aqui, então, o A será igual, veja só aqui, temos então o A, tá? O A será igual a 2 vezes, posso colocar aqui então a raiz de 3. Assim, já é bastante, não é? Pode ser aqui então mais ou menos, não tem problema aí. Mas agora, para nós montarmos, visto que nós queremos montar a equação, aí então, tá? Nós queremos montar aqui então esta equação, tá? Dessas condições, basta aplicar o seguinte. Veja só, nós sabemos que o centro não é igual a, não é zero, não é? Ficamos com o x menos então k, que divide aqui então com a ao quadrado. Como segundo aquela característica, o a não pode estar aqui então, aí então no ponto de x. Aqui ficamos com b ao quadrado, aqui estamos ao quadrado, mas ficamos com x menos então h ao quadrado, sobre aqui então b ao quadrado. Esta vai ser igual a 1. Nós já temos todos esses dados. O a então é igual a 2 raiz de 3 e o nosso b é igual a 3. Basta colocar no lugar certo. Em que o nosso centro, na verdade, é igual a aqui. É igual a 4 e menos 2. 4 nesse caso menos 2.
onde posso dizer que então o nosso K ali está é igual a 4 e o nosso H é igual a menos 2. Atenção aí, atenção, atenção. Agora, neste ponto, posso colocar aqui então x menos k. O k aqui então como é 4, ficamos nesse caso aqui então com 4, aí então ao quadrado, dividido agora. Dividido por 3 ao quadrado. Mas aqui ficamos com que ali então x, menos então que menos, com este menos ficamos com mais ali, mais 2 ao quadrado, que divide por 2 vezes raiz de 3, também aí então ao quadrado. Essa pode ser igual a 1. Agora, vamos tentar fazer a operação um pouquinho só. Eu poderia deixar naquele momento as operações, deixaria consigo. Mas eu sei que você também é mais preguiçoso em relação a mim, né? Por isso que vamos fazer a operação aqui. Ficamos com x, tá? Ficamos nesse caso com o nosso x a menos 4, aqui está ao quadrado, que divide aqui por 9. Aqui ficamos com mais, teremos então o x, mais então 2 ao quadrado, dividido aqui então por quê? Aqui ficamos com 4, aqui então ficamos com este. 4 mais, ficamos nesse caso ali então com quê? Veja só aqui, ali ficamos com 12, não é? Com 12 igual a então 1. Agora, verificou, não é? Que o nosso aqui então maior valor está na parte de y, aqui é y, tá? Aqui é y, não é x aqui, atenção aí. Aqui é y, aqui é y, aqui, tá? O nosso valor verificou que está na parte de y aqui, por isso que então esse elipse, ele aqui está desta forma aí, tá? Fez isso, você então acertou, pode continuar aí. Agora, veja só aqui então para nesse caso esta questão daqui, tá? Tá. Temos o seguinte, dada a seguinte elipse, ou dada elipse que nós temos aqui, dada elipse de equação, esta aqui, determine a sua equação reduzida. Atenção, na nossa linha A, nós queremos equação reduzida desta elipse. Então, como é que nós podemos determinar? Já sabe como é que fica a equação reduzida. Tá, esse elipse, como é tão grande em si, temos outras partes, isso implica que há aquele tipo de elipse em que o centro não é zero. O centro aqui, na verdade, é diferente de 0, 0, tá? O centro não é 0, 0. Para tal, nós faremos da seguinte forma. A primeira coisa, aproxima então os valores semelhantes, não é? Vamos a isso. Ficamos aqui então com 4x ao quadrado. Aproxima aqui então 8, ficamos com o do x. Depois ficamos então com o quê? Com 9y ao quadrado. Menos então 36y mais 4 e igual a então a 0. Agora, eu posso colocar evidência aqui então este 4, ficamos com 4, entre parênteses, o x ao quadrado, menos então 2x, não é? Mas também posso colocar evidência 9, ficamos aqui então com 9 ao quadrado, menos 4y mais 4 e igualamos então a 0. Agora, se você viu a nossa aula 1 de circunferência, já viu e já percebeu a redução, tá? E já percebeu como que nós podemos reduzir, hein? Como que nós podemos reduzir aí, ou seja, completar quadrados, tá? Veja só, vou tentar explicar aqui então novamente. Vamos explicar então novamente. Veja só, aqui ficamos com a mais b ao quadrado. Esta parte daqui nós sabemos que é igual a a ao quadrado, mais 2 vezes ab, mais aí então o b ao quadrado. Suponha que aqui então coloco o sinal negativo. Automaticamente o que muda de sinal é esse no segundo termo. Somente isso. Agora, tem casos, na verdade, essa caso de redução é dado ou é nos dado apenas o a ao quadrado mais 2ab. Então, é para nós completarmos o quadrado. Chegamos, por exemplo, a esta parte aqui. Por aí vai, tá? Veja só. Quando você está tentando dessa forma aqui, você vai entender o seguinte. Será o seguinte caso. Este aqui então será igual. Basta colocar o nosso A menos e entenda que aqui temos 2 vezes A vezes B. Apenas então, leva então o nosso B, não é? Que é o nosso segundo termo. Ficamos aqui então com B ao quadrado. Mas agora, quando eu for a desenvolver esta parte aqui é mais, não é? Quando eu for a desenvolver esta parte aqui, vai ficar um B ao quadrado lá no fim. Ou seja, ficamos ali então com A ao quadrado mais o b ao quadrado, não, mais duas vezes a vezes b, mais o b ao quadrado. Como temos o b ao quadrado, agora temos que retirar aquele b ao quadrado. Cortamos este com este e ficaremos o que nós temos aqui. Somente isso aí, algo simples, tá? Coisas simples aí. Veja só aqui, então, nesta parte aqui vamos aplicar o mesmo conceito, aqui está o mesmo conceito.
Como é que fica isso? Ficamos aqui então com x, até vamos colocar desta forma. Agora, ficamos com, que? Com x menos, como temos aqui então menos, e ficamos com menos 1. Veja que ficamos aqui então com 2 vezes 1 vezes x. O nosso b aqui tem menos 1, tá? Menos 1 ao quadrado. Mas agora, temos que retirar o menos 1, visto quando nós desenvolvemos esta parte aqui, ficaria com o quê? Ficaria então com x ao quadrado mais 2 vezes, aqui como ali é negativo, ficamos com menos, não é? Menos 2 vezes 1 vezes x mais 1 também ao quadrado. Agora, como temos essa parte, nós temos que retirar essa parte aqui. Retiramos ali. Aqui nós ficamos assim, mas temos aqui então 9. Aplicamos o mesmo conceito. Como ali é 4 é a mesma coisa, colocarmos 2 vezes 2 vezes y, em que um dos dois representa então b. Ficamos então com x menos 2, tá? E depois vamos retirar, vamos colocar assim. Depois vamos retirar aqui então o que? O 2 ao quadrado, que é a mesma coisa a 4. Retiramos ali então 4 e adicionamos 4 que nós temos ali então. E vamos igualar a 0. Agora, o resto apenas vai fazer uma distributiva aí. Multiplica isso com este. Ficamos aqui então com 4, x menos 1 ao quadrado, menos então 4, mais ficamos então com 9, x menos 2, aqui é ao quadrado, tá? Ao quadrado. Aí então ficamos com menos 36, mais 4 igual a 0. Este com este nós podemos retirar. Nós podemos passar esse 36 para lá, ficamos nesse caso aqui então com 4, o x menos 1 ao quadrado, mais o 9, x menos 2 ao quadrado, igual nesse caso 36. Agora, divide toda essa parte aqui então por 36, porque nós ficamos, aqui vamos dividir por 36, aqui também por 36, e aqui também por 36. Agora, o quadro que tem por 36, ficamos aqui está com x menos 1, aqui está quadrado, aqui vamos dividir, aqui está por 9, mas aqui ficamos com x menos 2, aqui está sobre o quê? Sobre, nesse caso, aqui está 4, e aqui igual a 1, visto que aqui também dividimos por 36. Este daqui que poderia ser, nesse caso, a nossa equação reduzida. Resolver o y por completo. Vamos então para nesse caso, então, o b. O B está a pedir apenas o centro. Uau! O centro é algo então bem simples de se identificar. O nosso centro, bastará pegar, por exemplo, esta parte daqui, trocar de sinal. Ficamos nesse caso com 1. Tá? Ficamos nesse caso aqui então com 1, trocando de sinal ali. Atenção. 1. E depois aqui ficamos com 2. Ali você identificou o centro. Na linha C, vamos esboçar o seu gráfico aqui, então. A linha C, nós criamos, então, gráfico. Agora, para gráfico, nós podemos ter da seguinte forma. Veja só, vou colocar aqui, então, esse elipse, mais ou menos assim, por aí vai. Por aí vai. Agora, algo interessante acontece. Nós vimos que o nosso centro aqui então, é 1, 2. Podemos colocar aqui, então, o centro em 2. Colocamos, então, o centro em 1 e 2. Até teremos que colocar desta forma assim, não é? Aqui então 1 e por sua vez aí então 2. Exatamente aí assim. Esse que poderia ser então nosso centro aí. Agora, ali sendo do centro, o que nós podemos, algo mais interessante aqui? Podemos procurar onde é que essa função corta, nesse caso o eixo y, por aí vai. Mas não precisa. Veja só aqui então, neste elipse, aquela parte do centro é um deslocamento. É um deslocamento. O que é que isso quer dizer? Quando você for identificar o valor de A e B neste elipse, ficamos com o seguinte. O A é igual a raiz de 9, em que dá então o quê? Dá 3. O B é igual a quinta raiz de 4, em que dá então 2. Então, se o A e B representa, nesse caso, os pontos, se o centro fosse igual a 0, nós iremos deslocar 3 unidades para lá e 3 unidades para lá, partindo do ponto de equilíbrio. Nosso ponto de equilíbrio aqui nesse momento, aí então, já é 1. Ou seja, daqui temos que adicionar aqui então 3 unidades, em que cai num ponto 4. Aqui ficamos com 2, 3 e aqui então 4. Cai num ponto 4. Este também temos que retirar aqui também 3 unidades. Aqui ficamos com, nesse caso aqui está com 1, 2 e 3. Caímos aqui então no menos 2. Aqui ficamos com menos 1. Exatamente assim. A mesma coisa que acontece aí então quando nos referimos no eixo aí então dos y.
Aqui será nosso ponto de equilíbrio. Agora, nós queremos adicionar aqui então quantas unidades? 2 unidades para cima e 2 unidades para baixo. Ficamos aqui então com 3 e aqui então com 4. Aqui teremos aí então 4. Embaixo também. Ficamos aqui então com 1 e calhamos aqui então no 0. Então, desse interesse está nesse ponto aqui. Ou seja, a nossa elipse ela ainda ficará exatamente assim. Exatamente aí assim. Nós poderíamos traçar assim. Vamos tentar aqui então colocar. Espero que isso então dê certo. Espero que isso aqui então dê certo. Poderia ficar exatamente assim, mais ou menos assim, tá? Esse aqui poderia ser como estimativa, eu estou a fazer aqui a mão mesmo. Assim, onde temos aqui no texto a parte, por aí vai, tá? Temos aqui um ponto corresponde aqui, também aqui nós temos aqui um ponto correspondente. Agora, a outra linha aqui, então, está a pedir o quê? Está a pedir aqui, então, o quê? Os vértices. Vimos que nossos vértices são esses pontos. Temos aqui, por exemplo, um ponto aqui, então, A1, aqui, então, aqui A2. Aqui temos um ponto B2, aqui também o B, podemos colocar como sendo B1, não tem problema aí. Agora, na nossa linha D, não é? A B, C, D, não é? Nossa linha D, ficamos com o que aqui, então? O A será ali que ficamos com menos 2, 2, visto que como esse ponto corresponde aqui, é o nosso vértice, o A1, não é? O A1 ficamos com este valor, o A2, ficamos nesse caso aqui então com 4, 4 é então o 2, visto que seria aqui então x4 e depois o y2, certo? Temos aí então o nosso B. O B, ficamos aqui então com o nosso B1, por exemplo, é um ponto aqui então 0, 1, não? Ficamos com 1, 0. O x aqui está é 0, o x aqui está é 1, e depois o y corresponde aqui está a 0. Quando nós falamos também aqui então do nosso B2, ficamos com a mesma estratégia, não é? Teremos aqui então, ficamos com aqui o A, veja só aqui, ficamos com B, não é? O B ficamos com 4 e por sua vez, ou seja, o 1 e 4 ali. Aqui então nosso A1, ficamos com menos 1 e 2. Às vezes essas coisas aqui desaparecem. Veja só aqui, então anote aí, anote mais ou menos assim. Agora, vamos entrar para o nosso, a linha E. A linha E, temos que nós queremos aqui então nossos focos. Então, para você encontrar os focos, será nesses pontos, por exemplo, aqui e nesses pontos. Serão focos, mas focos deslogados. Vamos aproveitar naquela nossa fórmula para nós encontrarmos o foco aí sem confusão algum, tá? Ficamos que o nosso A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais o C ao quadrado, onde nossos focos são determinados aqui então pelo valor de C. Temos aqui então o C será igual a raiz quadrada, mais ou menos, não é? Mais ou menos é raiz quadrada então de quê? De A ao quadrado, não é? O A ao quadrado, em que o nosso A ali é igual a 3, 3 ao quadrado, mais o 2 ao quadrado. Ficamos aqui então com 2 ao quadrado, não é? Ficamos aqui então com mais ou menos raiz quadrada de 12, não é? 12 é isso, ficamos com 9 e 9 mais 4 é igual a 13. É igual a 13. Vamos prestar isso aqui então atenção, tá? Prestamos atenção aí. Ficamos com 9 exatamente. Tem que ser exatamente isso que eu estou a falar agora, não é? Sim, seria isso mesmo. Mas ok, olha só aqui, olha só aqui. Como nós queremos aqui então C, quando nós passamos para lá, essa parte daqui então muda de sinal, né? Matemática básica não podemos esquecer agora. Não podemos esquecer, não é o momento certo. Veja só aqui, acorda e acorda. Ficamos nesse caso aqui então com C ao quadrado, será igual a ao quadrado menos o B, aí está ao quadrado, exatamente assim. O C será igual a aqui está mais ou menos, raiz quadrada aqui está de A ao quadrado, menos o B ao quadrado. Onde o A, nesse caso aqui, então, fica 9. Aqui o A ao quadrado é igual a 9. Aqui ficamos com menos assim. Logo, o C ficamos com mais ou menos raiz quadrada de 5. Agora, para nós encontrarmos então o quê? Os nossos focos sofrer um deslocamento. Deslocamento aqui está no eixo de Y. Ou seja, houve a adição aqui de uma unidade. Vais fazer o seguinte. Teremos aqui então um foco 1. Ficamos com 1 adicionado ou reduzido, aqui está a raiz de 5. E outro aqui está, por exemplo, F2, ficamos com 1 mais raiz de 5. É apenas adicionar, mas quando adiciono essa parte daqui, então ficamos assim, não é? Agora, só que não baixa por aí.
Não basta por aí, não basta por aí, tá? Aquela é uma das ordenadas. Aquela é uma das ordenadas. Ficamos assim e, por sua vez, é, como estamos perante o foco, o nosso foco aqui já não está mais centrada ainda na origem, visto que o foco seria mais ou menos aqui. Então, quando eu correspondo, por exemplo, a algum valor aqui, que seria 1 menos raiz de 5, aqui teremos o 2 correspondente, não é? Vamos colocar o 2 correspondente. Agora, o nosso F2, ficamos com 1 mais raiz de 5 e depois, aí então, o 2 também correspondente. Esta aqui então tinha que ser a nossa linha. Que linha então? A nossa linha E. Agora, por último, teremos aqui então a excentricidade. Para vermos o quão achatada a circunferência ele aqui então é. Para tal, aplica a fórmula mesmo. Qual é a fórmula mesmo? A fórmula de excentricidade, que é F, será igual a C sobre aqui então o A. O C é raiz de 5 sobre aqui então o A é 3. E assim terminamos nessa nossa aula por aqui, tá? Eu fico por aqui e foi mesmo imenso prazer estar nessa aula contigo. Inscreva-se no canal, sempre deixe seu comentário para nos motivar e assim nos ajudar a crescer também. Nós também queremos crescer, tá? Então, eu te vejo nos nossos próximos conteúdos. Até